Doutor Renato, boa noite. Boa noite, Aretusa. Grande prazer estar aqui com você novamente. O prazer é todo nosso, que bom em revê-lo, né? Eu estava comentando com o pessoal que a nossa primeira live foi com o senhor, né? Nós estreamos aí a primeira live na pandemia com a participação do senhor. Sim, me lembro. Né? Isso, e nós agradecemos muito, viu? Esse tempinho aí que o senhor tirou hoje para estar aqui com a gente novamente, trazendo informações aí para a classe. Muito obrigado, CRO-MG, agradece demais aí a presença do senhor. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar à disposição de você. Doutor Renato, antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor apresentasse um pouquinho para quem está entrando aqui, né? Seguindo a gente nessa noite, para o senhor falar um pouquinho sobre a sua profissão. Olha, eu sou cirurgião dentista, especialista em endodontia, sou também especialista em harmonização orofacial, sou presidente da Câmara Técnica do Conselho Regional de Minas Gerais, sou professor titular do Centro Europeu de Pós-Graduação em Portugal, Espanha. Sou também professor no MARC, que é em Miami, lá no MARC. Enfim, e estou nessa área de harmonização desde 2006. Na época nem chamava harmonização ainda. Na verdade, quando eu comecei a estudar essa área, comecei com toxina botulínica em 2006. 2010 é que eu lancei o primeiro curso nosso de harmonização orofacial, com a dentista facial. Aí, desde então, ou seja, há 10 anos, ministrando cursos dentro dessa área de harmonização orofacial, hoje chamada. Esse nome veio da ortodontia, já é um nome dentro da odontologia, né? Que a ortodontia sempre fez harmonização orofacial, né? Enfim, estamos nessa jornada lutando aí o tempo todo para melhorar cada vez mais essa nossa profissão. Que bacana, hein, doutor? É uma área muito bacana, né? Ela não cuida só, como diz o outro, ela tem a finalidade de resgatar, principalmente, a autoestima das pessoas. Claro, sem dúvida nenhuma. É um dos grandes aspectos. Né? Resgatar a autoestima é justamente promover saúde. Né? É Justamente. É? Isso mesmo. Bom, então, para iniciar o nosso bate-papo, hoje o nosso tema é características fisioquímicas do ácido hialurônico e suas indicações. Bom, para dar início, vamos falar um pouquinho aqui para a gente sobre o que é e como age o ácido hialurônico. Tá. O ácido hialurônico é uma substância natural do nosso organismo. Nós temos ácido hialurônico nas articulações, na pele. 55% a 60% do ácido hialurônico do nosso organismo é encontrado na pele. O ácido hialurônico é sintetizado por fatores de crescimento e também pelos corneócitos na pele. Com que propósito? Para que serve esse ácido na nossa pele? Justamente para facilitar trocas metabólicas, fazer hidratação da pele. Como facilitar trocas metabólicas? Imagine se uma célula está num plano seco, né? E ela tem que se deslocar de um lado para o outro. E ela teria uma imensa dificuldade. Já o ácido facilita toda essa movimentação celular e facilitando as trocas metabólicas. E hidratação da pele. É fundamental manter o manto hidrolipídico, que é justamente o equilíbrio entre água e gordura da pele. Nós temos tido um problema muito sério aí com o Covid, que eu tenho observado, o pessoal usando máscara. O que acontece com as máscaras usadas constantemente? Você acaba perdendo água, porque você começa a suar demais e a pele vai ficando cada vez mais oleosa. É verdade. Onde tem aumentado o índice de acne, tudo justamente por isso. É o desequilíbrio do manto hidrolipídico, que é fundamental para a saúde da pele. Ele nos protege de toda patologia, inclusive de doenças latentes, até como uma psoríase, por exemplo. Tá? Então, o ácido ele é natural do nosso organismo. E o que a indústria fez, então? Então, nós temos hoje os preenchedores
de ácido hialurônico. Ou seja, a indústria, antigamente, ele era extraído de animal. Então, extraído de crista de galo, geralmente a maior parte de crista de galo. O que acontece quando você tem um produto de origem animal? Quando você tem esse produto de origem animal, obviamente, esse produto tende a ser o quê? Alergênico, porque são proteínas não reconhecidas pelo organismo humano. Então, isso acaba levando a ter um alto índice alergênico, vamos dizer assim, né? Então, esse é o grande problema. Ou seja, a indústria, então, hoje usa fermentação bacteriana, o que é fundamental. Então, isso já reduziu drasticamente, a praticamente zero, qualquer intercorrência de origem, no caso de reações alérgicas, que é o mais comum dos ácidos hialurônicos. No entanto, é claro, nós temos alergia ainda ao produto, mas não ao ácido hialurônico, e sim aos seus estabilizantes, a química que vem para estabilizar esse ácido. E por que a indústria, então, tem que estabilizar esse ácido? O ácido hialurônico, como eu já disse, na nossa pele, ele tem uma vida útil de aproximadamente 3 dias. Ou seja, ele já está inativo depois de 3 dias. Então, obviamente, imagine colocar um preenchedor num paciente e esse paciente ter esse resultado por apenas 3 dias. Então, daí a necessidade de se colocar estabilizantes na formulação para dar longevidade ao produto. Ok? E há contraindicações, doutor, para o uso do ácido hialurônico? De uma maneira geral, não. A não ser aqueles, lógico, qualquer doença autoimune, morbidades, né, em geral, ou seja, uma simples gripe. É claro que o organismo, estando com a deficiência imunológica, ele não deve ser aplicado, como nenhum procedimento deve ser feito nesses pacientes, né? Basicamente isso, infecções no local de aplicação, essas são as contraindicações principais. Mas num paciente que esteja com a saúde dentro do normal, controlada, não há contraindicação alguma. Certo. E o que é a reticulação? Como que nós podemos definir? Reticulação são justamente os estabilizantes colocados na formulação do ácido para dar longevidade. Ou seja, nós temos ácidos que a gente fala não reticulados e ácidos reticulados. Ou seja, o não reticulado é aquele ácido puro que não tem estabilizante algum. Às vezes, um estabilizante mais simples, como, por exemplo, um manitol, para combater radicais livres. Por que combater radicais livres? O que degrada o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é degradado por radicais livres de oxigênio e também por uma enzima natural do nosso organismo chamada hialuronidase. É isso que degrada o ácido. E ele é degradado, metabolizado no fígado, em água e gás carbônico. Pronto. Então, é necessário que se coloque esses estabilizantes para a gente ter essa longevidade. Dentre esses estabilizantes hoje colocados, 99% da indústria usa aí o chamado BDDE, que é butano-diol de glicil éter. Tá? Mas nós temos também ácidos reticulados com divinilsulfona, muito pouco usados, e está aí a grande novidade que vai chegar agora ao Brasil, se não me engano, em março eu tive uma notícia espetacular, que são os ácidos reticulados com PEGI, ao invés de BDDE, que é justamente o polietileno glicol. Isso vai ser grande lançamento agora em 2021 e acho que promete uma revolução bem interessante para os ácidos hialurônicos em termos de qualidade. Porque... E qual o benefício que esse ácido aí ele vem trazendo em comparação com o que é? Esse ácido tem uma grande benefício. Primeiro, ele vai ser muito menos alergênico, porque o que dá nos ácidos atuais? A indústria tem que ser capaz de filtrar muito bem, porque o BDDE é colocado para dar reticulação. Quanto mais BDDE, mais reticulado. Ou seja,
quanto mais reticulador, mais denso fica esse ácido, né? Mais encorpado. Uhum. Porque nós temos ácido para ser colocado desde a superfície da pele até ácido que tem que ser colocado justo a ósseo. Quanto mais profundo for colocar esse ácido, mais reticulado ele deve ser. E aí que está. O que dá a reação alérgica? Justamente a dificuldade, muitas vezes, da indústria, só um minutinho, Sim, fica à vontade. de conseguir filtrar o excesso de BDDE. Ele tem que filtrar praticamente todo o BDDE da composição depois de reticulado. Então, tem que ser retirado BDDE, endotoxinas e proteínas. Justamente as endotoxinas é que dão mais reação alérgica. E o BDDE é tóxico. Depois de uma idade, ele passa a ser um produto tóxico. Né? Então, o PEG justamente já não tem esse problema, que é o polietileno glicol. Então, você não terá resíduo tóxico algum, além de ser mais seguro. Porque, por exemplo, uma coisa importante sobre características dos ácidos é o tamanho de partícula. As partículas normalmente usadas hoje para a indústria, de um modo geral, elas variam entre 30 e 50 micras. O que significa isso? Quanto mais pesada, quanto maior for a partícula, maior a probabilidade desse ácido sofrer migração, se deslocar. Além da formação de nódulos e granulomas. Por quê? O que acontece com o nódulo e granuloma, que forma muito após, principalmente em lábios, quando se coloca ácido em lábio, muitas vezes é uma área de muito grande movimento. Você tem partículas irregulares e muito pesadas, e essas partículas, muitas vezes, não conseguem ser fagocitadas pelo organismo. Se ela não é fagocitada, justamente cria-se um invólucro, o organismo cria, né, um envelope em volta dessa partícula de ácido hialurônico que não foi fagocitada, formando os tão famosos nódulos e granulomas que são indesejáveis. Qual que é a vantagem desse material que vem com PEG agora? Tamanho de partícula também. Enquanto a indústria está usando 30 a 60 micras, esse produto vem com uma partícula de 12 micras. Ou seja, muito pequena. Toda ela vai ser fagocitada. E há uma formação de colágeno por sinalização celular, o que é espetacular. Isso nos leva a uma integração tecidual muito maior. Então, esse produto tem mínima quantidade de migrar, mínima quantidade de formar um nódulo, praticamente nula, eu diria assim. Tá? E esse produto vai estar chegando no Brasil, a indústria já me avisou que em março. É um produto que eu já uso há algum tempo lá na Europa e estará chegando aqui para a gente em março na odontologia. Tá? É um produto que se chama... Que evolução, né? A tecnologia aí mostrando, né? Só a evolução. Sim, é uma inovação em ácido hialurônico, que eu achei espetacular. Claro, nós temos excelentes marcas hoje no mercado, não fazendo o que jamais. Mas essa evolução em ácido hialurônico realmente nos deixa assim, muito otimistas quanto ao futuro. Quer dizer, cada vez melhor. Né? Agora, doutor Renato, a gente, antes de procurar um profissional, a gente tem que saber quem é que está apto, qual é o profissional que está apto a fazer esses tipos de aplicações, né? Que hoje o mercado oferece, muita gente aí está no mercado aplicando e a gente não tem como saber e confiar, né, em quem que a gente vai estar procurando. E o que o senhor tem a dizer a isso? Qual é o profissional apto a estar fazendo esses tipos de procedimentos? Olha, o profissional mais adequado é o cirurgião dentista, né, porque já lida com face há muito tempo, juntamente com os médicos, é claro. Estes são os dois profissionais únicos que podem realmente aplicar o ácido hialurônico, usar esses procedimentos. Por que eu digo isso? A gente sabe que tem biomédicos, farmacêuticos, eu não tenho nada contra os farmacêuticos, nada contra os biomédicos. Mas o problema é que se nós temos uma intercorrência, nós temos que tratá-la. E o biomédico, por exemplo, ele não pode prescrever.
o que dificulta toda o processo para ele, né? E o farmacêutico. Os únicos prescritores legais, então nós temos que pensar em legislação, não é que eu esteja falando da minha vontade, o meu acho, não. Tem que basear em lei. E a lei, os únicos prescritores são os médicos e dentistas, que podem aplicar esses produtos, justamente porque se eu tenho uma intercorrência, como eu faço para passar sequer um simples antibiótico? Eu vou ter que mandar para outro profissional? Isso não é justo, porque se eu mando para um outro profissional, eu fiz uma intercorrência, eu sou obrigado a tratá-la. Porque se eu vou mandar para um outro profissional, judicialmente ele seria responsável, se ele aceitar me ajudar, ele passa a ser... Oi, restabelecemos a comunicação. Ah, agora sim, o áudio do senhor voltou, estava sem áudio. Estava sem áudio. Ok, porque algum estava escutando ou continuava falando. Isso, então vamos lá. Tem muita gente também que começou a entrar agora. Boa noite para quem entrou. Desculpa aí, nós temos essas falhas técnicas de vez em quando, né, doutor? Sim. É impossível não ter a internet, né? Claro. Bom, mas, doutor, a gente estava falando... Justamente, a gente estava falando sobre o profissional capacitado para poder fazer esses tipos de procedimentos, né? A atenção que a pessoa deve ter ao escolher seu profissional para poder fazer as aplicações. Sim, nós estamos falando justamente quem pode ou não pode fazer esses procedimentos. Ou seja, nós temos que nos basear em legislação, em lei. E, por lei, somente médicos e dentistas podem fazer esses procedimentos. Pelo fato de que biomédicos, farmacêuticos não são prescritores. E ele tem que resolver qualquer intercorrência que ocorra com o paciente, mesmo porque, se eu tenho uma intercorrência com um paciente meu e mando para outro profissional, esse profissional passa a ser responsável legalmente por aquele paciente, mesmo inclusive pela intercorrência. Sim. Então, legalmente, quem pode fazer são os médicos e dentistas, devido a serem os únicos prescritores. Certo. Bom, e tem muita gente nova aí querendo, né, principalmente recém-formados, que acabam encantando com essa área, com a especialização da harmonização. Qual é a dica que o senhor dá para esses que estão chegando agora, né, e querem especializar na harmonização orofacial? O comprometimento que essas pessoas devem ter? Sim, primeiramente entender que a harmonização não é transformação de pessoas. E sim, o grande objetivo da harmonização é retardar o processo de envelhecimento, mas não modificar pessoas. Então, minha filosofia de trabalho, eu acho que isso é o mais correto, principalmente para quem vai começar, é que menos é mais. Nunca coloquem em grandes quantidades, procurem orientações sobre os cursos que vão fazer, quem são os professores. Se vai fazer uma especialização, obrigatoriamente, por lei, para que usufrua do título de especialista futuramente, os professores, todos da equipe, têm que ser especialistas em harmonização orofacial. Se tiver um da equipe que não seja especialista, o diploma depois não será reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, é fundamental olhar no site do Conselho Federal de Odontologia quais são os especialistas em harmonização orofacial. Então, quando for procurar um curso, e eu não estou falando isso porque eu não tenho curso de pós-graduação aqui no Brasil, não estou puxando minha sardinha não, tá? Então, justamente, eu não tenho curso de especialização, estou falando neutramente sobre isso, mas aqueles que querem fazer especialização, obrigatoriamente, verifique se o professor é especialista em harmonização orofacial. E todos da equipe têm que ser especialistas, tá ok? Basta olhar no site do Conselho Federal de Odontologia. O senhor disse aí que menos é mais. Agora me responde aqui, qual o máximo de ácido que pode ser utilizado em uma sessão assim, com segurança? Ok. Nós, por segurança, eu recomendo o seguinte, quando você... Depende da região que vai ser tratada.
Quando você vai trabalhar com ácido mais em superfície, exemplo, vamos fazer um lábio. Um lábio nunca deve ultrapassar, a meu ver, isso é uma posição minha, tá? Respeito quem faz diferente e deixar isso bem claro. A meu ver, no máximo 1 ml, quando se vai fazer um lábio. Se você vai trabalhar na região subcutânea, para fazer um malar, na região subcutânea, com ácido já um pouco mais reticulado, nós temos que usar, no máximo, em torno de 1,5 ml em cada região, numa única região, no máximo 1,5 ml. Isso se estiver trabalhando no subcutâneo. E se estiver trabalhando justa ósseo, o máximo que a gente deve colocar é 2 ml de ácido naquele único local, no máximo. Isso quando já estou trabalhando justa ósseo. Essas são as quantidades máximas por sessão para minimizar os riscos de termos uma compressão de vaso, alguma intercorrência mais séria. Nessa época que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né, doutor Renato? Sim. Com a pandemia, houve aí alguma mudança no atendimento? Como é que está sendo feito esse procedimento, né? Como que vocês adaptaram a isso para oferecer segurança ao seu paciente? Olha, não muda muito que o dentista já sempre foi muito bem equipado, né? Mas é claro, nós temos que usar uma máscara hoje mais grossa, que é a exigência, né? Um jaleco descartável bem grosso, por cima até do jaleco comum de pano, a gente coloca um jaleco já bem grosso. Luvas também, eu hoje evito luvas de procedimento simples, eu procuro uma luva mais grossinha ou até luva cirúrgica para ter mais segurança. Lógico, óculos de proteção ou a viseira, né, principalmente por dentistas. Na nossa área de harmonização, a viseira até não é importante usar também, mas a viseira, principalmente para quem usa alta rotação como dentista, é fundamental para proteger do spray do alta rotação, né? Então, trabalhar com toda a segurança possível, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. Porque é importante a gente falar dessa biossegurança, né? Sim. E o paciente, quando entra no consultório, ele já está alerta quanto a isso, né, doutor? Sim, sem dúvida. Ele já está alerta e está muito preocupado. Inclusive, o paciente é também paramentado. Com também o jaleco, a gente deve colocar no paciente, deixar ele com jaleco, deixar ele com máscara. Lógico que na hora do tratamento imediato, a hora que for intervir, ou intraoral mesmo, extraoral, aí é lógico que esse paciente terá que tirar a máscara. Porém, que a gente tome todo cuidado, mas mesmo entre o procedimento, antes do procedimento, ele esteja de máscara, porque muitas vezes o paciente está conversando, nós estamos conversando, e é lógico que a segurança estando maior dos dois lados, muito melhor. Tá? Então, deixar de tirar a máscara somente para o procedimento. E evitar ficar falando. O paciente adora falar em cadeira, né? Então, deixar mais quietinho, pedir para que ele não fique falando durante o procedimento. O que nos dá até mais tranquilidade para trabalhar atualmente. Doutor Renato, e quais são os principais questionamentos, né, no paciente que chega no seu consultório e quer fazer a harmonização orofacial? Quais são os anseios maiores assim do paciente? Olha, o paciente ele procura, a maioria nos consultórios ainda são as mulheres, né? As grandes questões estéticas que as mulheres... Mas os homens também estão vaidosos, né, doutor? Não, mas ainda a maioria são as mulheres. Mas os homens também já estão bastante vaidosos, sim. Graças a Deus, né? É verdade. Eu continuo velho enrugando, tá vendo? É porque eu tenho pó de agulha. Começa só em mim que eu não quero, tá bom? Que eu desmaio quando eu vejo agulha, tá bom? Olha só! Ai, não dá, né, doutor? Tranquilo, mas eu fujo. Então, não tomem como exemplo. Mas o importante é o seguinte, a maioria procura. Por exemplo, a maior queixa são as rugas frontais, rugas de pé de canto, é claro, o nasolabial, né, o sulco nasolabial, né, o bigode chinês, né, as rugas do bigode chinês, marionete,
tem que entender que isso tudo vem do processo, principalmente o naso labial, o bigode chinês, ele é suave, ele é natural da nossa anatomia. Porém, à medida que nós vamos perdendo sustentação da pele, que é quem sustenta a pele são coxins de gordura, osso, músculo, a própria pele através de colágeno e elastina, enfim, quando nós perdemos sustentação, isso cai nesse sentido, ó, igual estou fazendo, e acentuando esses sulcos. Então, nós temos que entender que nós temos primeiro que sustentar o terço superior da face, para que a gente já consiga resultados maravilhosos no paciente. Eu brinco que malar é vida. Quando a gente faz um malar, o paciente já rejuvenesce 10 anos ali na cadeira e fica feliz da vida, e depois quer tudo mais que tem dentro da harmonização orofacial. Mas a maior queixa deles é justamente essas e as rugas. Então, entra aí o famoso Botox, né? Que o Botox eu uso como uma cerejinha do bolo. Eu falo que é o último que a gente aplica normalmente, né? Primeiro, nós temos que sustentar a face através de ácido hialurônico, que nós fazemos, juntamente com fios. Hoje nós temos fios espetaculares de tração, fios de polidioxanona, que é o famoso PDO, fios de policaprolactona, fios de ácido polilático. Então, são fios totalmente biodegradáveis, digamos assim, né? Em um ano, e promovem resultados assim fabulosos, através, inclusive, de bioestimuladores, que nós temos aí justamente como bioestimulador a policaprolactona, que seria o Elancê, nome comercial. Nós temos hidroxiapatita de cálcio, que nós temos aí no mercado o Diamond, da Renova, e o Radiesse, né, que são as duas hidroxiapatitas hoje, e temos o ácido polilático, que é o chamado Sculptra. Esses são os bioestimuladores, mas não só eles. O próprio fio também é um bioestimulador. E outra coisa, grande novidade desse ácido que vai chegar no Brasil ano que vem, é que ele também já vai vir com 1% de hidroxiapatita de cálcio. Então, ele já é ácido hialurônico e bioestimulador num único produto. É 2 em 1, né? Será 2 em 1. Nós não falamos naquela hora. Então, esses são justamente a característica desse ácido que vem aí com polietileno glicol, né? Justamente os PEG como reticulador. Mas, enfim, tudo isso é muito importante. Tratar como um todo. Não adianta aquele paciente chegar no consultório, querer fazer apenas um botox, daqui a 6 meses ou um ano volta novamente. Não. O paciente tem que entender que ele tem que tratar a pele. E nós temos condições para tudo isso. Então, nós temos aí microagulhamento, jato de plasma, que mais? Fios de PDO, que eu já falei, PRF, PRP, fibrina rica em plaquetas, plasma rica em plaquetas, né? Ativos juntamente com os microagulhamentos. Temos aí o peptídeo botulínico, que é espetacular, foi um grande lançamento esse ano da Meiskin, e tem dado excelentes resultados, inclusive para melasmas. Enfim, tudo isso nós temos que tratar o paciente o ano inteiro, para que tenha uma pele realmente sustentada por colágeno e elastina, né? Que é importantíssimo justamente essa sustentação que ele perdeu. A gordura a gente pode estar fazendo com ácido hialurônico, com fios e tudo mais. Então, é um conjunto de tratamentos a longo prazo. Não é nada imediatista. E nós não podemos mudar o paciente. Por isso eu falo, menos é mais. Sempre vá colocando sempre menos de tudo. É muito mais fácil eu ter que acrescentar algum produto do que eu retirar algum produto que ficou em excesso. Então, isso... Aí o trabalho é dobrado, né, doutor? Sim, sem dúvida. Né? Bom, doutor Renato, é muito bom sempre estar conversando aí com o senhor trazendo sempre novidades, né? Isso é muito bacana. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê a harmonização orofacial no futuro. Eu acho que a harmonização tem muito a crescer. Acho que a cirurgia plástica é do cirurgião dentista, sim, e ela é o futuro da odontologia. Então, procedimentos cirúrgicos que os bucomaxilos já fazem hoje, é lógico que precisamos de cursos com uma carga horária maior,
e adequar essas cargas horárias, mas o futuro da harmonização orofacial, sem dúvida nenhuma, é inclusive a cirurgia plástica. E eu sou totalmente a favor, porque a mão do cirurgião dentista é um espetáculo. E não há o porquê restringir o dentista de ir até onde ele deve, porque estando dentro da sua área de atuação, que é justamente cabeça e pescoço, e não, isso é legal, ele não pode ser impedido de fazer nenhum procedimento desde que ele esteja atuando dentro da sua área. E, é claro, aparelhar os consultórios. Não é, por exemplo, que eu vá fazer uma cirurgia plástica sozinho no consultório sem um anestesiologista. Pelo amor de Deus, isso é viável. Então, nem precisaria mais hospital, porque, infelizmente, andou acontecendo algo semelhante por aí. Mas, enfim, a gente tem que estar equipado, preparado, estudar muito. Eu falo o seguinte, a harmonização e o sucesso a gente só consegue com estudo constante e muita perseverança. Isso é fundamental para se alcançar os objetivos. Isso mesmo. E a nossa live, quem chegou agora, está entrando aí, às vezes perdeu, né? Ela vai estar salva lá no nosso Instagram, viu? Lá do CROMG. Aí você pode acessar lá e rever a entrevista com o Dr. Renato. Doutor Renato, muito obrigada mais uma vez. Tem muita gente aqui, ó, mandando abraços. Tem gente de Portugal assistindo o senhor, mandando abraços também. Muito obrigado. Né? O senhor fique à vontade para poder... Portugal, agradeço a todos. Isso. E nós, o CROMG, agradecemos demais, mais uma vez, a sua presença aqui conosco. Doutor, muito obrigada, viu? Estou inteira disposição sempre que precisar. Tá? Um grande abraço a todos. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer pessoa que queira falar comigo, eu estou inteira disposição. Tá ok? Tá joia, doutor. Muito obrigada. Viu? Uma boa noite para o senhor, uma boa noite para todos aí que nos acompanhou. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.